Imagine encontrar uma carta antiga, escrita pelo próprio Pôncio Pilatos, o governador romano que decidiu pela crucificação de Jesus. Como você se sentiria ao descobrir que ele se lamentou profundamente pelo seu papel na morte de Cristo? Para complicar ainda mais, Pilatos teria enviado uma correspondência ao imperador romano Tibério, não apenas relatando o julgamento e a execução de Jesus, mas também um fato notável: sua ressurreição. Dentro deste relato, Pilatos descreve a aparência física de Jesus, revelando detalhes que não estão contemplados nos evangelhos. Neste vídeo, vamos explorar essa revelação, trazendo à tona o conteúdo dessa carta e o que ela revela sobre Jesus. Convido você a assistir ao vídeo com atenção e formar suas próprias opiniões sobre o que Pilatos comunicou ao imperador sobre o Filho de Deus. Fique conosco até o final para descobrir uma descrição intrigante e única de Jesus, repleta de pormenores. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, caso ainda não tenha feito, e ativar o sininho para ser notificado sobre as nossas próximas postagens. Agora, vamos ao conteúdo da carta. A carta inicia-se com uma saudação formal de Pôncio Pilatos a Tibério César. Ele relata a aparição de um homem extraordinário em sua era, uma figura de virtude indiscutível chamada Jesus Cristo, que ainda andava entre as pessoas e era amplamente reconhecido como um profeta verdadeiro. No entanto, seus discípulos o chamavam de Filho de Deus, pois acreditavam que ele realizava o impossível: ressuscitar os mortos e curar enfermidades. Ao contemplar essas palavras, imagine o impacto que este relato teve sobre Tibério, um governador romano sob sua supervisão, falando de um homem dotado de poderes tão excepcionais, cuja presença deixava uma impressão indelével em quem o encontrava. Pilatos menciona que, apesar de ser admirado por muitos, Jesus despertou a inveja dos líderes religiosos, levando aos tristes eventos que culminaram em seu julgamento e crucificação. Aqui, a descrição se torna fascinante. Pilatos narra com precisão a aparência de Jesus, como se quisesse eternizar sua imagem para que qualquer leitor pudesse reconhecê-lo se o visse pessoalmente ou ouvir relatos de outros. Jesus é apresentado como um homem alto, de presença marcante, com um semblante que inspirava tanto amor quanto temor. Sua fisionomia era sem igual, e quem o olhasse sentia um respeito quase reverencial. A descrição avança, indicando que o cabelo de Jesus tinha a cor de uma castanha madura, caindo naturalmente até os ombros. Não satisfeito em apenas mencionar características físicas, Pilatos observa uma divisão natural em seu cabelo, similar ao estilo dos nazarenos, reforçando sua imagem distintiva e culturalmente relevante. A testa de Jesus, segundo Pilatos, era plana e delicada, refletindo uma suavidade incomum. O seu rosto, surpreendentemente, não apresentava manchas ou rugas, como se sua pele fosse imune a imperfeições, e o leve rubor em seu semblante tornava sua aparência ainda mais harmoniosa. Com cuidado, Pilatos descreve também o nariz e a boca de Jesus, sublinhando que ambos eram perfeitamente proporcionais, com uma forma que não permitia críticas. A barba de Jesus, espessa e da mesma tonalidade do cabelo, era ligeiramente bifurcada e não muito longa. Essas minúcias eram fundamentais para que os leitores de sua época pudessem ter uma imagem clara na mente, uma imagem capaz de resistir ao tempo e ser reconhecida por qualquer um que tivesse a oportunidade de vê-lo. Mas é nos olhos que Pilatos realmente nos envolve com uma descrição ímpar. Ele afirma que os olhos de Jesus eram cinzentos, claros e brilhantes, emitindo uma intensidade que parecia tocar o interior de cada um que encontrava seu olhar. Esses olhos tinham uma singular capacidade de reprovar sem palavras, apenas com um simples gesto. Era como se os olhos de Jesus carregassem uma sabedoria ancestral, capaz de transmitir calma e firmeza ao mesmo tempo. Pilatos menciona que, apesar de sua enorme compaixão,
Jesus mantinha uma postura digna, que emulava maturidade e respeito. Jesus, conforme Pilatos descreve, era um homem sério, mas simultaneamente gentil e acessível, cujas palavras transbordavam sabedoria. Ele era alguém que pouco ria, mas frequentemente se emocionava, reforçando a imagem de um ser profundamente sensível e preocupado com aqueles ao seu redor. A carta prossegue, e Pilatos se debruça ainda mais sobre a essência e a natureza de Jesus. Ele retrata Jesus como um homem cuja beleza singular o destacava dos demais. Ele parecia superar, em graça e aparência, a todos os homens. As mãos e os braços de Jesus, observa Pilatos, eram especialmente agradáveis de se contemplar. Detalhes que acentuam ainda mais a imagem de uma figura serena e compassiva, cuja presença era suficiente para inspirar respeito e admiração em quem a observava. À medida que Pilatos narra sua experiência com Jesus, nota-se que sua postura era reservada, mas extraordinariamente eloquente. Quando questionado sobre suas convicções religiosas, Jesus respondeu com tranquilidade, sem hesitar. Ele disse a Pilatos: "Eu sou um rei, mas meu reino não é deste mundo." Essas palavras, misteriosas e significativas, certamente deixaram uma marca no governador, evidenciando que ele estava diante de alguém cujas crenças superavam a esfera física e os poderes terrenos. Impressionado pela firmeza e humildade de Jesus, Pilatos decidiu perguntar-lhe sobre sua identidade divina. Indagou se ele era um Deus, ao que Jesus respondeu com sabedoria e simplicidade: "Tu dizes que eu sou, pois eu sou a verdade e a vida." Essa resposta ressoou na mente de Pilatos, que percebeu que Jesus não era um homem comum. Ele era uma figura que possuía compreensão e uma visão de mundo extraordinárias. Entretanto, a situação política em ebulição e a crescente tensão entre o povo judeu e os romanos colocaram Pilatos em uma posição precária. Ele descreve na carta que os tumultos na cidade se intensificavam e a pressão dos líderes religiosos pela condenação de Jesus aumentava. Mesmo relutante, Pilatos sentiu que tinha de ceder para evitar um levante em Jerusalém. Ao ordenar a crucificação, ele tentou garantir a paz e a estabilidade na cidade. Então, no momento em que deu a ordem para a crucificação, algo extraordinário ocorreu. O céu escureceu, o sol deixou de brilhar e as estrelas apareceram em pleno dia, como se a própria natureza estivesse reagindo à injustiça. Pilatos menciona na carta que, naquele instante, um peso imenso se abateu sobre sua consciência e ele correu para lavar as mãos, simbolizando que não desejava ser responsabilizado pelo sangue de um homem justo. Esse ato de lavar as mãos de Pilatos ficou marcado na história, simbolizando sua tentativa de se distanciar da condenação de um inocente. Mesmo assim, ele sabia que tal gesto não reverteria o que fora feito. Pilatos descreve a crucificação como um instante em que o mundo pareceu congelar, e até os mortos em seus sepulcros foram vistos por muitos como se tivessem ressuscitado. O que presenciou naquele dia foi algo sem precedentes. Ele conclui essa parte do relato afirmando que, embora tivesse cumprido seu dever político, algo dentro dele jamais voltou a ser o mesmo. A lembrança de Jesus, seu olhar, sua postura serena e sua mensagem de amor e justiça continuariam a atormentá-lo. E aqui chegamos a um dos trechos mais intrigantes da carta. A descrição de Jesus feita por Pilatos foi extremamente minuciosa e reveladora. Em uma época sem câmeras ou retratos, o relato de Pilatos permitiu que qualquer leitor do período pudesse visualizar a figura única de Jesus, como se o tivesse diante de si. O mais impressionante é o fato de que essa descrição provém de alguém que supostamente não tinha razão pessoal para se aprofundar em detalhes, exceto pelo carinho e pelo impacto que Jesus causou. Agora,
Pilatos volta-se para narrar os dias que se seguiram à crucificação. Ele menciona que rumores começaram a circular em Jerusalém, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Essa notícia chegou a Pilatos, que, intrigado e preocupado, enviou soldados para investigar o sepulcro. Contudo, o túmulo estava vazio. Os boatos afirmavam que Jesus tinha aparecido a várias pessoas, inclusive a seus discípulos, e que havia ascendido aos céus. Ao ouvir isso, Pilatos sentiu uma mistura de temor e curiosidade, pois nunca havia sido testemunha ou ouvido relatos semelhantes. Conforme a carta avança, Pilatos expressa suas emoções contraditórias. Ele sabia que Jesus não era um homem comum, mas um ser cujas palavras e ações transcendiam a compreensão humana. O impacto de sua breve convivência com Jesus alterou sua perspectiva, e ele conclui a carta sugerindo que talvez a história que vivenciou em Jerusalém modificasse o destino da humanidade para sempre. Após relatar esses eventos extraordinários, Pilatos descreve a situação política e a crescente tensão que enfrentava enquanto governava a Judéia. Ele reconhece que Jerusalém era uma cidade difícil de governar e que, devido à natureza rebelde de seu povo, ele vivia perpetuamente sob o temor de uma revolta. Ele menciona que seu antecessor, Valério Grato, também enfrentara numerosas dificuldades e o advertira sobre a natureza imprevisível dos moradores de Jerusalém. Sem contar com um número adequado de soldados e com a pouca ajuda do governo romano, Pilatos via-se em uma posição debilitante. Ele reflete que a expansão do Império Romano poderia, a longo prazo, resultar em sua própria ruína, já que o território conquistado superava a capacidade de defesa e controle das forças romanas. Essa escassez de recursos e a crescente pressão popular criaram uma atmosfera em que Pilatos sentia-se acuado, obrigado a tomar decisões difíceis, como a que resultou na crucificação de Jesus. Em um momento da carta, Pilatos relata um ocorrido marcante quando ouviu falar de Jesus pela primeira vez. Um jovem de aparência angelical que disseminava um novo ensinamento em nome das divindades que o enviaram. Ele admite que, inicialmente, temeu que Jesus pudesse incitar o povo contra os romanos, mas logo percebeu que suas palavras traziam uma mensagem de paz e reconciliação. Para Pilatos, isso foi surpreendente. Ele observou que Jesus parecia mais um aliado dos romanos do que dos judeus, e essa postura o fez sentir-se menos ameaçado. Certa ocasião, enquanto caminhava perto da piscina de Siloé, Pilatos viu um grupo de pessoas reunidas, e no meio delas, um homem sereno, encostado em uma árvore e discursando com calma. Ao perguntar quem era, informaram-lhe que se tratava de Jesus. Ele descreve a cena como inesquecível. O contraste entre Jesus, de pele clara e cabelos dourados, e as pessoas ao seu redor, com uma aparência mais escura, era impactante. Pilatos afirma nunca ter encontrado alguém com uma expressão tão tranquila e doce quanto a de Jesus, cuja presença parecia irradiar uma paz indescritível. A descrição feita por Pilatos, com tamanha precisão, é possivelmente o único relato sobre a aparência de Jesus fora dos evangelhos. Ele menciona que o cabelo dourado e a barba de Jesus conferiam-lhe um aspecto quase etéreo. Esse detalhe tem sido objeto de análise por estudiosos ao longo dos anos, levantando questões sobre a precisão dessa descrição. Seria realmente viável que Jesus tivesse essas características, ou seria apenas uma adição posterior feita pelos copistas da carta? Independentemente das incertezas, Pilatos registra essa visão quase mística de Jesus, um homem que aparentava cerca de 30 anos e cuja aparência era tão distinta de seus contemporâneos que parecia pertencer a um mundo diferente. Ele reforça a imagem de Jesus como uma figura singular, com uma beleza espiritual que supera qualquer outra descrição. Retornando à narrativa, Pilatos menciona que,
mesmo sendo tentado a se aproximar de Jesus para dialogar com ele, optou por não interromper o momento. Em vez disso, solicitou que seu secretário, Manales, se juntasse à multidão e ouvisse o que Jesus tinha a dizer. Manales, pessoa de confiança de Pilatos e conhecedor da língua hebraica, voltou ao palácio para relatar as palavras que ouviu. E, segundo ele, nunca havia escutado algo tão profundo e sábio, nem mesmo nas obras dos filósofos mais respeitados de Roma. Um exemplo que Manales trouxe a Pilatos foi a resposta que Jesus deu a um dos rebeldes judeus que questionou se era certo pagar tributo a César. Jesus respondeu: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Essas palavras, além de possuírem um matiz político, expressavam um senso de justiça que tocou Pilatos. Ele viu em Jesus um homem que, apesar da sua popularidade, não era revolucionário nem constituía uma ameaça ao Império Romano. Em virtude dessa sabedoria e da serena conduta de Jesus, Pilatos decidiu permitir que ele ensinasse e reunisse discípulos sem restrições do governo romano. Para ele, ao permitir que Jesus seguisse seu caminho, estava promovendo a paz e evitando conflitos. Contudo, essa decisão gerou indignação entre os líderes religiosos, que viam em Jesus uma ameaça à sua própria autoridade. Pilatos narra que as queixas contra Jesus se tornaram frequentes no palácio, com os líderes religiosos não aceitando sua liberdade e crescente popularidade, ameaçando apelar diretamente a César, caso ele não tomasse uma atitude. Apesar dessa pressão, Pilatos mantinha sua decisão, pois não encontrava motivos para prender Jesus. Ele acreditava que exilá-lo ou acusá-lo sem fundamentos iria contra os princípios de justiça que os romanos defendiam. Contudo, Pilatos relata que a tensão em Jerusalém continuava a aumentar e, percebendo a iminência de uma insurreição, tomou uma decisão drástica para restaurar a paz, ainda que isso significasse ceder às pressões dos líderes religiosos. Ele sentia que não poderia permitir que a situação se agravasse em sua província e decidiu, por fim, condenar Jesus, não por vê-lo culpado, mas para evitar uma crise maior. Pilatos continua a relatar na carta sua decisão final e as implicações que isso trouxe para sua vida e para Jerusalém. Ele reconhece que, mesmo exercendo seu papel como governador romano, sua autoridade foi coartada pelas circunstâncias e a pressão dos líderes religiosos e do povo o levou a tomar uma decisão que, em seu íntimo, sabia ser injusta. Pilatos revela que se sentiu como um espectador impotente durante o julgamento de Jesus, enquanto os líderes religiosos insistiam que ele era uma ameaça ao judaísmo e ao povo hebreu. Ainda assim, ele tentou uma última alternativa, oferecendo ao povo a escolha entre libertar Jesus ou um prisioneiro conhecido, Barrabás. Sua intenção era que a multidão preferisse libertar Jesus. Para sua surpresa e desespero, o povo escolheu salvar Barrabás, um criminoso, e condenar Jesus. Ao assistir essa escolha, Pilatos compreendeu que havia algo mais profundo em jogo, algo que talvez nunca conseguisse entender totalmente. Nesse momento, ele decidiu lavar as mãos em público, um gesto simbólico para indicar que a decisão de condenar Jesus à crucificação não era inteiramente sua. Contudo, ele sabia que a responsabilidade moral dessa ação o assediaria. Pilatos menciona que, ao dar a ordem final para a crucificação, sentiu um peso esmagador, como se estivesse rompendo com algo maior do que ele mesmo. A memória do olhar de Jesus, sua serenidade diante da multidão enfurecida, permanecia vívida em sua mente. Após a execução, eventos estranhos e inexplicáveis começaram a ocorrer, segundo Pilatos. Ele relata que uma escuridão profunda cobriu a cidade ao meio-dia, algo que nunca havia testemunhado. O sol desapareceu do céu. As estrelas apareceram em pleno dia,
enquanto a lua parecia tingida de sangue. Essa escuridão deixou a população em estado de terror, e a atmosfera parecia impregnada de uma inquietação sobrenatural. Alguns mortos, diz Pilatos, foram vistos saindo de seus sepulcros e caminhando entre os vivos. Esses sinais pareciam indicar que o mundo inteiro estava reagindo à morte de Jesus. Esses acontecimentos abalaram Pilatos profundamente, que sentiu uma culpa pesando em sua consciência. Ele percebeu que o ato de lavar as mãos não seria suficiente para livrá-lo do peso do que havia praticado. Pilatos menciona na carta que o impacto da crucificação de Jesus foi tão colossal que parecia transformar o curso da história. E ele acreditava que esses eventos seriam lembrados por gerações. Mesmo sem compreender totalmente a missão de Jesus, ele sabia que o significado de sua morte transcendia qualquer percepção. A carta entra, então, em uma reflexão pessoal de Pilatos sobre sua própria vida e seu papel na administração de Jerusalém. Ele revela que, após a crucificação, a cidade parecia envolta em uma estranha melancolia, e rumores sobre a ressurreição de Jesus começaram a se espalhar entre a população. Alguns afirmavam que Jesus havia aparecido para seus seguidores, enquanto outros defendiam que ele fora visto por muitos antes de subir aos céus. Pilatos, incrédulo mas intrigado, não podia ignorar essas narrativas. Para tentar entender o que realmente acontecera, ordenou que soldados fossem ao túmulo de Jesus, onde, segundo os relatos, ele teria sido sepultado. No entanto, o sepulcro estava vazio. Os soldados relataram que a pedra que selava o túmulo havia sido removida e o corpo de Jesus não se encontrava mais ali. Esse mistério levou Pilatos a questionar-se profundamente, pois sabia que não havia explicação lógica para o desaparecimento do corpo. No encerramento de sua carta, Pilatos expressa um emaranhado de arrependimento e fascínio. Ele percebe que a figura de Jesus é incomparável e que, de algum modo, sua breve passagem por Jerusalém deixou uma marca indelével em todos os que o encontraram, inclusive nele mesmo. Pilatos admite que, ao refletir sobre tudo, sua vida foi transformada por aquele breve encontro com Jesus e que nunca mais seria o mesmo. O testemunho de Pilatos termina com a confissão de que, ainda que tenha cumprido seu dever como governador, algo em seu coração mudara para sempre. Ele pressentia que talvez tenha estado diante de alguém extraordinário, uma entidade cuja missão desse mundo e dos poderes terrenos. E com essa percepção, ele finaliza sua carta a Tibério, sugerindo que o que ocorreu em Jerusalém não seria esquecido e que, com o tempo, o próprio Império Romano talvez reconhecesse a importância de Jesus. Esse testemunho sobre a ressurreição e a possível imortalidade da mensagem de Jesus revela o profundo impacto que ele teve até mesmo sobre seus adversários. A carta de Pilatos se tornou uma evidência não apenas da existência de Jesus, mas de que, em essência, ele era muito mais do que um simples homem. Agora, ao concluir sua carta a Tibério, Pilatos menciona um artefato curioso que, de certa forma, consolidaria sua posição na história: a Pedra de Pilatos. Esse artefato foi descoberto séculos depois, próximo ao Teatro de Cesareia Marítima, na área onde Pilatos governou. É uma inscrição em pedra que menciona seu nome: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicando aquele espaço ao imperador Tibério. Embora o artefato tenha sido encontrado muito depois de sua época, ele representa uma evidência arqueológica concreta da presença de Pilatos naquela região, conectando a narrativa histórica à realidade. Refletindo sobre o tema central, Pilatos pondera que seu testemunho sobre Jesus poderia ser questionado ou ignorado pelos poderes de Roma. Ele expressa seu sentimento de ter sido uma testemunha de algo maior do que sua própria compreensão, algo que ele reconhece estava além de seu controle. A carta se torna um apelo a Tibério, não para buscar explicações,
mas para reconhecer que os acontecimentos em Jerusalém foram únicos e talvez merecessem ser preservados na memória. Ao longo dos séculos, essa carta, bem como a Pedra de Pilatos, se tornou objeto de estudo e reflexão para aqueles que buscavam evidências históricas sobre Jesus. Os detalhes da aparência de Jesus, descritos por Pilatos, foram transmitidos através das gerações, servindo como uma representação rara de como era sua fisionomia. Seus cabelos dourados, olhos penetrantes e postura majestosa, entrelaçados à sua humildade e sabedoria, são traços que ainda hoje são respeitados e venerados. A carta chega ao fim com uma observação de Pilatos sobre o impacto de sua decisão de se envolver no julgamento de Jesus. Ele sugere a Tibério que os rumores de ressurreição e as histórias sobre Jesus não deveriam ser ignorados, pois continham uma verdade mais profunda. Ele sabia que a história da crucificação de Jesus não desapareceria e que aquele homem comum, condenado para evitar uma revolta, estava destinado a um papel muito mais grandioso. Com esse último pensamento, ele sela sua narrativa como se pressentisse que sua própria vida estava irrevogavelmente marcada pela presença de Jesus em sua trajetória. Assim, tanto a Pedra de Pilatos quanto a carta são muito mais do que meras relíquias históricas. São testemunhos de que Jesus realmente viveu e deixou uma impressão indelével, não apenas naqueles que o apoiaram, mas também nos que participaram direta ou indiretamente de seu julgamento. E hoje, ao conhecermos o conteúdo dessa carta, podemos entender como um governador romano, no meio de um dilema ético e político, acabou se tornando um dos primeiros a reconhecer a profundidade e a singularidade da figura de Jesus Cristo. Deixe suas reflexões nos comentários sobre o tema abordado no vídeo, sempre respeitando o ponto de vista dos outros. Espero que tenha encontrado valor neste material, pois ele exige um trabalho cuidadoso e uma seleção criteriosa das informações. A única coisa que peço em troca é que você me apoie, deixando seu like e ativando o sininho para que não perca nenhum de nossos futuros vídeos. Compartilhe este conteúdo com alguém que também esteja em sua jornada de fé. Agora, sinta-se à vontade para clicar no vídeo que está surgindo na sua tela e continuar sua busca pela salvação. Agradeço sua presença aqui e que Deus o abençoe.